DNA. Oferecimento Café Cajubá. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Rodoban, 46 anos. Mais que valores, conquistas. Sejam bem-vindos nesse 5 de fevereiro, domingo. Como todo domingo, às 10 da manhã, eu tenho esse encontro marcado com você, de Uberlândia, e as outras 120 cidades que recebem o nosso sinal, o nosso áudio e o nosso contato para você conversar conosco, porque essa interação é de suma importância. Está aí no rodapé do seu vídeo para você mandar o seu recado. O meu entrevistado de hoje é um colega de profissão e também amigo, pelo fato de que temos uma história grande para contar, que não vai ter jeito de 130 minutos, mas alguma coisa você saberá do jornalista Orley Moreira. Seja bem-vindo. Prazer grande ter você aqui. Prazer é todo meu, tenho certeza. Orley, quando a gente fala em jornalismo, o seu nome vem em primeiro lugar aqui em Uberlândia. Eu acho que é o peso do tempo. Você vê, esse ano eu estou completando 50 anos de profissão. Meio século, né? Comecei em 67 do século passado. Eu fiz 30 o ano passado. Pois é, você vê. O tempo passa e a gente vai pegando as manhas, você vai se acostumando, vai... O trabalho diário com a notícia, né, com a comunidade, de certa forma, te torna muito conhecido. Isso é gostoso, é prazeroso isso. Exato. Dentro desse prazer, dentro dessa questão de fazer o que gosta, você sabe também que mesmo não tendo a sua imagem, só da gente te ouvir, a gente já sabe que é você, né? Porque a sua voz é inconfundível. O Guinei marca, acho que ficou tanto tempo no ar a minha voz, na TV, na antiga TV Triângulo, por exemplo, a gente entrava, fazia um programa de manhã, fazia um programa na hora do almoço, fazia uma noite, lá perto da madrugada tinha 8, então não tinha tanta gente, tinha programa de esporte também, a equipe era pequena, então a gente se desdobrava em repórter, em editor, em apresentador, em diretor de jornalismo. Fazia tudo. Fazia tudo. E foi uma época interessante que a gente não tinha parâmetro, a gente não tinha comparação para fazer. A Paranaíba veio 10 anos depois e a gente aprendia fazendo. Foi um tempo de aprendizado. Orley, eu vou aproveitar até fazer uma reverência que eu acho que você vai gostar, à família do seu Edson Garcia Nunes, pelo fato de que ele foi o grande desbravador das comunicações. Que não é reconhecido como devia. E se você me permite também, o Carlos, existia uma pessoa que trouxe a televisão para cá. Eu esqueci o nome dele agora. Algum telespectador deve estar lembrando nesse momento. Não, eu tenho o nome dele. Agora mesmo Ele aparece o nome. Mas o conhecido Porquinho, né? Isso, era o seu Porquinho, Edson Garcia Nunes. Isso. Escreveu uma história. Isso, foi um visionário. Ele que acreditou na televisão e implantou essa coisa que era um sonho na época, era o rádio que comandava, né? E o doutor Edson, ele conseguiu implantar a coisa com muita dificuldade. Tem companheiros aqui, hoje ainda em Uberlândia, que participaram daquele pioneirismo. Entendeu? Pioneirismo. E que virou essa coisa que está aí hoje. Orley, você nasceu em Uberlândia? Não, nasci em Guará, São Paulo. Mas chegamos para cá, minha família veio para cá em 54. Eu estava quase que fazendo 7 anos de idade. Era menino, 6 anos de idade. Uberlândia tinha... E aqui ficou? Aqui ficamos. Isso é comum de todo forasteiro, porque apaixona em Uberlândia. A pessoa que vem de fora, os meus pais não são daqui. Meu pai é de Mato Grosso, minha mãe do Rio.
Eles vieram para cá em 57 e estão aqui até hoje. E aí você começa a procurar, a história é igual com todo mundo. Uma boa parte da população, a maior parte da população de Uberlândia não é daqui. Isso é dito e sabido, todo mundo... Estatisticamente todo mundo sabe. Como o inesquecível Luiz Fernando Quirino dizia, são os uberlandinos, né? O pessoal que vem de fora, que adota Uberlândia. O seu Virgílio até ele falava algo parecido assim, que o Uberlândia é o que é graças às pessoas que vêm de fora. Claro que com a colaboração dos nativos, né? Mas quem vem para Uberlândia vem para trabalhar, vem para empreender, para começar a amar a cidade, e defende a cidade e cresce com a cidade. Lembrei agora, Adib Choueiri. Adib Choueiri. Que foi quem... É verdade. Ele foi ao Rio de Janeiro, no Ministério de Obras, de Viação e Obras, e não tinha Ministério das Comunicações na época. Ele que trouxe uma carta de concessão para a instalação de uma emissora de televisão aqui. Pois a nossa reverência à família Choueiri, que está presente em Uberlândia até hoje. E que não tem o reconhecimento merecido. Como não tem do seu Edson. Exatamente. Mas está na história e para nós tem muito peso. Isso que importa. Né? Isso que importa. Orley, o que você lembra da sua infância aqui em Uberlândia e adolescência que a gente poderia contar aqui? Uma brincadeira, um amigo, ou uma comida gostosa, ou a sua casa? Rapaz, tem tanta coisa. Volta aí e escolhe uma. Volta aí uns 60 anos atrás. Escolhe uma. Eu me lembro ali da onde é a estação rodoviária hoje, o terminal rodoviário, ali tinha um córrego. Né? Eu morava na Rafael Rinaldi, esquina com a Estrela do Sul. Era ali na rua de buraco de terra, aquela coisa. Meu pai era marceneiro e tinha a oficina dele ali, a gente ajudava ele, eu mais 2 irmãos, minha mãe ajudava também. E a gente ia muito caçar passarinho ali naquele córrego ali, onde depois... bem depois veio a ser construída a rodoviária. Pelo Renato de Freitas. Pelo Renato de Freitas. Me lembro na época que foi uma hecatombe, vamos dizer assim, uma enchente que deu. Verdade. Nas Tabocas, que era o Roosevelt hoje, né? Foi atrás do Roosevelt, que encheu tudo, foi uma coisa horrorosa. Acho que foi o tsunami do Cerrado. Foi. A gente lembra, eu me lembro que eu morava ali na Rafael Rinaldi, dava para ver bem de longe aquela nuvem desabando sobre aquela parte da cidade. Como a gente vê aqui na Rondon, hoje em dia, mar que vira, né? A gente acha que é coisa do outro mundo, mas isso já vem de priscas. É nosso. E o jornalismo? Ele bateu na sua porta, você foi atrás dele. Como que foi isso, esse encontro? Eu dei baixa do Exército em julho de 67. Você tem cara de militar mesmo? Não, foi como soldado mesmo. E eu servi em Brasília, lá no Batalhão da Guarda Presidencial, e em julho voltamos para vir, dei baixa total e vim para Uberlândia. E tinha um concurso no Benche, que era o Banco Estado de Minas, meus 2 irmãos trabalhavam lá, e tinha um concurso lá e tinha um teste numa rádio, na Rádio Educacional e Cultural, que era uma emissora de um grupo espírita de Uberlândia, do seu Eurípides. Aí eu resolvi fazer o teste na rádio, e meus irmãos assistindo comigo. Não, rapaz, você vai ser bancário? Nós somos bancários, por que você não vai ser bancário? Eu falei, não, vou fazer o teste lá na rádio. Que algumas pessoas falavam que eu tinha um timbre de voz bonito, não sei o quê, aí você podia ser locutor. E você não sabia que você tinha essa voz? Nem imaginava, nem sonhava. E 20 anos, tinha 19 para 20 anos de idade, menino, moleque. Aí fui lá, fiz o teste, passei. Óbvio que você ia passar. E tem inclusive um empresário aí, que ele sempre pede para eu não citar o nome dele, que ele está muito rico, muito bem de vida, prosperou bastante. Ele fez um teste na época comigo. Hoje eu encontro com ele, está muito rico, tu está falando, nossa, ainda bem que você passou naquele teste. Mas ele sabe com quem você está falando. Sabe. E de lá eu já fui para a Rádio Uberlândia,
depois fui para a educadora e nesse intervalo a TV Triângulo comprou, o Dr. Edson comprou a Rádio Cultura, que ficava ali na Santos Dumont. E eu fui no final de 67, de setembro, por aí, setembro, outubro de 67, já fui para a TV Triângulo e na Rádio Cultura, trabalhando nos dois lugares. Ficou ali naquela coisa. Você marcou época no rádio também. Muitas pessoas têm a sua imagem apenas na TV, mas para mim a sua voz é inconfundível e marcou muito a questão do rádio. Nós fizemos jornalismo, eu me lembro, eu sempre fiz jornalismo em rádio. Eu me lembro uma vez que o Dantas Ruas, o saudosíssimo Dantas, ele fez uma visita à rádio educacional e aquilo para mim foi assim um motivo de uma emoção tremenda. Imagino. O Dantas chegando era um ícone, um ídolo. Na Rádio Educadora, eu destaco você. Isso. Que era do Tiari. Isso, Aí ele chegou para mim, ele ouviu lá eu falando, tudo tal, ele chegou para mim e falou, rapaz, você não vai mexer com nada em rádio a não ser jornalismo. Eu falei, seu Dantas, por quê? Ele falou, não, você não vai mexer com esporte, você não vai mexer com disc jockey, com um programa de nada, você vai ser jornalista. Eu falei, seu Dantas, então tá, como é que é isso? Ele falou, você vai ter que estudar, você tem que ler, você tem que aprender a se informar e tudo. Isso não saiu da minha cabeça nunca mais. Mas isso é um fato mesmo. Um jornalista que básico, não lê, é o básico. Um jornalista que não se informa, e ele vai ser jornaleiro. Exatamente. Né? E uma coisa que ele, sem querer... Nada contra os jornaleiros, hein, gente? Apenas uma alusão aqui. Porque hoje em dia, uma vírgula fora do lugar, o Vladimir Putin com o Donald Trump já está dando tiro na gente, né? O patrulhamento está aí em cima. Eu vou pedir o break comercial e a gente vai falar no próximo bloco, logicamente, sobre jornalismo, o que o Orley entende, aprova ou desaprova sobre internet, comunicação digital, má interpretação e o que mais falar sobre o dia e o momento de hoje. Eu volto em instantes com você, até já. DNA está de volta. Não se preocupe se você não teve a oportunidade de nos assistir aos domingos às 10 da manhã. A comunicação digital está aí justamente para nos ajudar, pelo fato que você encontra no site da Band, no meu blog, no Facebook, na fanpage, no YouTube, enfim. Deixar de assistir o programa, você não vai ficar. E voltando com o Orley Moreira, fora do ar, eu esqueci de um momento muito importante para eu reverenciar também minha amiga Magda Chueire, que é filha do seu Adib, né, Orley? Era a Verônica, ela interpretava a Verônica cantando nas procissões. Era muito bonita, era uma mulher bonita. A mãe está viva até hoje, com saúde, os quibes, estou esperando o almoço aí, hein? De vez em quando eu a vejo nas ruas ali no centro, aqui no centro. É verdade. Orley, o que eu deixei no ar e que a sua opinião é de extrema importância para mim, sobretudo, mas logicamente para o telespectador. Com o advento da internet em 95, depois vieram os sites, depois os blogs e hoje a comunicação digital está aí fortíssima, dando as cartas. Eu quero a sua opinião sobre esse andar da carruagem. Ô Carlos, não há como a gente fugir da importância da internet. Isso é irrefutável, não tem como você sair disso. Mas aqui no nosso quintal do jornalismo, dentro das redações, eu acho que nós perdemos um pouco. Quando eu falo nós, são os jornalistas de maneira geral, do interior, da capital, de tudo. Aquela coisa importantíssima chamada apuração.
que é fundamental em qualquer notícia. Hoje, uma boa parte dos nossos colegas pega uma forma meio crua de dizer. A matéria, chupa a matéria da internet e já manda para o ar. Não existe uma apuração. Gente, será que é isso mesmo? Não, não é. Entendeu? Te dou razão. Não é por aí. Vamos verificar se essa notícia é isso mesmo. Vamos procurar outra fonte. Porque, às vezes, a notícia é veiculada através de uma fonte. O fulano disse isso. Tem que ter um contraponto. Tem que ter não digo uma objeção. Ainda tem essa condição do compartilhamento. Aquela coisa ela vai multiplicando de uma maneira que você perde o controle. Exatamente. Você vê poucas objeções a determinadas notícias que saem por aqui. Imprensa escrita, na falada, na televisão, de forma geral. Eu acho que falha muito na qualidade da informação. Há muitas falhas na qualidade da informação que é passada ao telespectador, ao ouvinte, ao leitor. Você vê, então, pontos positivos nessa globalização. Muito positivos. Mas você também vê negativos pelo comportamento das pessoas. Exatamente. Ficou muito fácil. Eu não gosto de falar muito aquela coisa, no meu tempo. Não é assim. Épocas passadas, o pessoal tinha que pegar o telefone. Era mais difícil? Era, mas a informação era perfeita. Quase perfeita. Perfeita não existe. Você pegava o telefone, você ia atrás da fonte, você gravava, você escrevia, para ter a real certeza de que aquilo era absoluto. Exatamente. Para poder passar para frente. Hoje você vai num Google da vida aí, é o pai Google, né? Você pega tudo. Então, aquela coisa da pesquisa, que é super importante, que é fundamental em qualquer redação, isso acabou. De maneira geral, acabou. Você quer saber quem é o fulano, você vai no Wikipedia, você vai no Google e... Tem milhares de opções. Facilita muito. Agora, eu acho que faltou aquele corpo a corpo. É porque hoje não existe mais a Barça, não existe a Delta La Russe, a criação é outra, né, Orley? E aí a qualidade das coisas caíram. Falta o que eu sempre falo, é o corpo a corpo com a notícia. Você tem que ficar de frente para ela para você poder transmitir. Nesse seu raciocínio, agora no dia 31 de dezembro, com o fechamento do jornal O Correio, qual a sua opinião? Foi uma perda que é irreparável, eu acho. Entendeu? Eu acho que a gente tem as questões empresariais, de conselho, do grupo, tudo tal, que a gente não entra nisso. Mas entrando nisso, eles fizeram uma medida acertada. Claro. Né? Porque se estava dando prejuízo, você vai lá e fecha a torneira, né? A gente eu, por exemplo, tenho um pensamento particular do que poderia ter sido feito antes de chegar nessa situação. Você pode dividir conosco? Eu acho que se tivessem... isso é coisa minha. Lógico. Entendeu? Por favor. Na minha pequenez aqui, eu estou expondo uma opinião minha. Que se tivessem feito, talvez, um trabalho maior de divulgação, não digo nem de publicidade, de procura, antes de fechar, entendeu? Falar, escuta, fazer um trabalho de divulgação desse sentido. Falar, escuta, ou vocês nos ajudam ou nós vamos fechar. Mas foi aquela coisa assim, já era uma morte anunciada. Sim, desde a época que eu estava lá, a gente já sabia que um dia ia morrer. Foi um fechamento anunciado, todo mundo sabia. Eu conversava muito com o César, a gente dividia preocupações como jornalistas. E até o Paulo Eduardo, até o Ricardo aqui, na época, a gente falava muito sobre isso, a preocupação que a gente tinha no fechamento do veículo. Então, o que eu acho que se fosse exposta aquela dificilidade, aquela coisa toda... Alguma coisa apareceria... Poderia ter aparecido. Entendi a sua colocação. Ou para manter pelo menos o online. Online. Entendeu? Que eu mesmo, toda manhã, era sagrado. Abria o computador, já entrava lá no correio. Hoje você fica manco, né? Você fica meio alheio às coisas. Temos outros sites que eu não vou mencionar, da própria cidade, que nós podemos recorrer para saber do dia a dia daqui. Né? Mas não temos a mídia impressa.
né? Não tem. É nesse ponto que a gente está comentando. Né? Tem um jornal que está surgindo aí que tomara, Deus ajude, que ele prospere, que dê certo. Orley, qual a notícia, eu não poderia dizer a mais importante, ou a mais tocante, ou a mais difícil, que mexeu muito com você, de você ter que entrar no ar e dar essa notícia? Teve isso foi lá pela década de 70, um acidente que aconteceu, e eu aprendi muito com essa matéria que foi veiculada. É um acidente que ocorreu em frente à Zufub, na 050, uma carreta passou em cima de um Fiat, acho que um 147, uma coisa assim. E morreu uma família inteira. Eu fui lá fazer a cobertura, na época, como cinegrafista, era filme na época, e tomei nota dos nomes dos mortos. Isso era 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, por aí. Tinha um jornal que era 7 horas da noite. E fizemos lá a cobertura, tudo tal, tomei nota de todo mundo, e no final lá, uma coisa tétrica, descobriram o corpo de uma criancinha no porta-mala do Fiat, tudo tal, papo, entrei, eu fui apresentar o jornal e comecei a citar os nomes dos mortos. E o câmera estava na minha frente, ele terminou e tudo tal, eu despedi. Ele falou, Orley, repete para mim o nome dos mortos. Aí eu comecei a falar, fulano, ele falou papai, eu falei fulana, mamãe, irmão, a família dele inteira. Que isso, dizimada no acidente. Ali desabou, né? E isso ao vivo? Ao vivo. E com isso eu aprendi. Não, essa conversa minha. Não, eu digo a notícia foi ao vivo. Foi ao vivo, claro. E aí você ia lendo e aquilo ia. E o menino, o câmera, eu vi que ele afastou assim do visor da câmera e ficou olhando. Aí eu despedi, boa noite e tal, papapá. Ele falou, repete para mim aqueles nomes aí. Eu não acredito, eu não sabia. Foi horroroso. E com isso eu aprendi depois, eu falei, gente, não se cita o nome de acidentados em acidente que ocorre pouco antes. Ainda mais que só tinha a TV, só tinha aquele veículo de informação de massa. Né? Então era uma pancada que você dava. Como você falou sobre a facilidade da internet, enquanto você respondia a minha última pergunta, eu estava aqui fazendo uma pesquisa e já achei. Orson Welles, abre aspas. Cidadão Kane. O verdadeiro jornalismo relata um fato. O jornalismo depravado alimenta-se dele. Fecha aspas. Grande Orson Welles. E é um fato, né? É um fato. É isso aí, sem tirar nem pôr. Ética. Ética. É uma coisa que... Está em falta não só no jornalismo, né? Não, isso é nacional, né? Isso é internacional. Orley, Brasil, política, o que você espera? Eu sou um otimista. Eu sou meio resiliente, entendeu? Mas com responsabilidade. Eu acho que o país agora está no caminho. Começou, inclusive, a transparência internacional, agora no meados de janeiro, soltou aí uma pesquisa que o Brasil começou a melhorar no ranking, né, essa questão de corrupção, de violência. A violência continua aumentando uma coisa. E na cidade também, né? Também, tudo. Isso Orley, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu queria terminar com uma mensagem sua para o meu telespectador de mais de 100 cidades que estão nos assistindo nesse momento. Fique à vontade. Eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil está atravessando uma quadra, como se dizia antigamente, muito difícil, mas que todos nós temos que entender que não é governo, isso não depende de governo, não depende de legislativo, depende de cada um de nós resolver tudo isso que está aí. O papel que você desempenha na sua casa, no seu trabalho, junto da comunidade, no trânsito, entendeu? O seu comportamento ali é que vai dirigir o destino do nosso país.
depende de cada um de nós. Concordo plenamente. Isso não é chavão, isso não é... Não, isso é um comum, fato. entendeu? Vira coletivo. Depende Faz a sua parte que eu faço a minha, o resultado vai ser positivo. Exatamente. Fiscalize, cobre. Nós temos ferramentas para isso. Verdade. O nosso legislativo está aí, aqui em Uberlândia, particularmente com 27 vereadores, com custo-benefício pífio, todos nós sabemos disso. É verdade. E o cidadão, o eleitor, ele tem como cobrar isso, ele tem como fiscalizar isso, porque tem ferramentas esparramadas aí da dona internet, que nós já falamos aqui, que facilita isso tudo, propicia esse poder ao cidadão de fiscalizar, de cobrar. É verdade. Se todo mundo cobrar, a coisa começa a andar. Muito obrigado mais uma vez. Manda um beijo para a Thaís. Dou sim. Obrigado. Tudo de bom. E a você, muito obrigado pela audiência. Na próxima semana, mais entrevistado e eu conto com a sua presença aqui no DNA. Até lá. DNA. Oferecimento Café Cajubá. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Rodoban, 46 anos. Mais que valores, conquistas.